Fala, flexionados e flexionadas, canal Sou Fla News chegando nesse domingão, porque hoje tem Flamengo e Vasco às 6h10 no Maracanã. Expectativa de casa cheia, cerca de 70 mil pessoas esperadas hoje no Maracanã para assistir essa partida, tá bom? E o Flamengo deve sim fazer aquele esquema que a gente havia comentado no vídeo anterior, tá? O técnico Vitor Pereira, com a ausência do Pedro, ele deve colocar o Gerson e o Vidal ali na volância, trazendo o Thiago Maia um pouquinho para trás para jogar como uma espécie de terceiro zagueiro, tá bom? E vai usar ali o Ayrton Lucas e o Varela ou o Mateuzinho como meio que alas, assim, tá? E com o Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol lá na frente. Essa deve ser a formação do Flamengo para logo mais, tá? Matheus Gonçalves deve ser presença confirmada no banco para ajudar o time na segunda etapa. E Léo Pereira também, que está recuperado de lesão, porém fica no banco de reservas a princípio. Vamos ver como é que o Vitor Pereira vai escalar esse time aí para essa partida de hoje. Eu mudo de assunto agora, vou falar daquela situação da transferência errada que foi feita ontem por alguém lá de dentro do Flamengo para o João Gomes errado. A situação já foi esclarecida. Esse João Gomes era um garoto que jogou basquete no Flamengo, né? Não está lá mais, mas o nome dele ficou lá nos registros e acabou sendo feita essa transação errada. Porém, o Flamengo já entrou na justiça, a conta já está bloqueada e esse dinheiro vai voltar para o Flamengo. Mas isso é uma coisa, repito, que não pode acontecer, tá? O Flamengo tem que identificar onde foi o problema, onde foi o erro e se precaver para que isso não aconteça mais, tá certo? Mudando de assunto, eu vou falar de Isco. Como eu havia falado no vídeo anterior, o meia espanhol, tá? Ele tá com um nome muito forte para vir jogar pelo Flamengo, só que acontece. Falta o mais importante, né? O sim do jogador. Mas notícias que chegam é que não se sabe a real situação física do jogador, porque o jogador teria acertado teria acertado a contratação contra o União Berlim da Alemanha, porém ele chegou lá e não passou nos exames físicos, tá? Então a negociação não foi para frente e ele não ficou lá pela Alemanha. Então o Flamengo tem que ficar de olho nisso também. Se quer realmente fechar com o jogador, tem que ter certeza que o jogador está bem fisicamente. Mas, como eu disse antes, o que falta é o mais importante, que é o sim do jogador. Os empresários dele estão tentando convencê-lo, porém, isso é o mais importante. Se o jogador não quiser, o jogador não vai para canto nenhum, não é verdade? Então, vamos aguardar aí para ver o que acontece. Para terminar o nosso vídeo, eu quero falar da novela Ângelo, tá? Como eu disse antes, o Santos já aceitou negociar com o Flamengo pelo jogador, tá? Os valores giram em torno da casa de 13 milhões de euros, cerca de 71 milhões de reais, mas apareceu aí uma nova vertente aí. O Santos assinou com a possibilidade de trocar um jogador pelo outro, tá? Everton Cebolinha pelo Ângelo. Mas acreditamos que seja uma negociação muito improvável de acontecer, muito difícil, pelo seguinte: o Flamengo tem projetos para o Everton Cebolinha e o técnico Vitor Pereira conta com o jogador, gosta do jogador, tem colocado o jogador para jogar com muita frequência. Então a gente acredita que seja muito difícil que o Flamengo aceite negociar o Everton Cebolinha agora, ainda mais para o Santos, né, para não reforçar um adversário direto aí no cenário nacional, tá certo? O Flamengo até pensou em colocar o Marinho nessa negociação, porém o Santos não quer o Marinho, pelo menos por enquanto. E o staff do jogador disse também que o Marinho só sai do Flamengo se chegarem propostas do exterior. Aí eles vão avaliar. Caso contrário, o Marinho não sai. Lembrando que o Marinho só tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, tá? E no meio do ano já pode assinar um pré-contrato e sair de graça com qualquer outro clube, tá certo? Ele já pode sair de graça no final do ano se assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, tá certo? Mas, a princípio, o Marinho continua. E o Everton Cebolinha também não deve sair do Flamengo. Então, essa negociação deve terminar mesmo sendo feita pelas vias financeiras, tá certo? Eu quero pedir a você, lembrar você, curte aí, segue, deixa o seu comentário, compartilha, que isso é muito importante para a gente continuar crescendo com muita responsabilidade, muito compromisso, tá? E com muito respeito a você que assiste os nossos vídeos, tá certo? Procura lá Sou Fla News nas outras plataformas, ajuda a gente e vamos que vamos. E logo mais eu volto confirmando a escalação do jogo para logo mais, tá certo? Saudações rubro-negras, um forte abraço e tamo junto.